As crianças podem estar subindo. Boa noite. Vou ficar meio escondida aqui, né, gente? Vou ficar mais de ladinho, tá? Que hoje eu vim sem salto, já não tem, né, muita altura. Eu vou ficar de ladinho. Queria agradecer aqueles que estiveram na formatura ontem com a gente, também aqueles que não puderam estar, mas estiveram orando por nós. Muito obrigada. Vamos ver se vai dar certo ali o... Será que vai dar certo, pastor? Muito bem. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito dos nossos pecados recorrentes. Eu queria falar que a pregação ela não é minha, tá? Ela é minha, né? Mas é baseada nesse livro aqui, ó. Gente, eu não estou ganhando nada para divulgar o livro, tá? É do autor Michel Piragini. Comportamentos tóxicos, como vencer pecados recorrentes. É um livro que tem feito muito bem assim, para a minha vida. Eu queria compartilhar com vocês a respeito do capítulo 1 dele, que é esse, Consertando o Medidor de Culpa, como vencer pecados recorrentes. Eu espero que possa ser bênção na sua vida, assim como está sendo na minha. Amém? Vamos lá, então. Vamos ver se eu consigo passar daqui para onde que eu aponto. Tá ligado? Uhum. Vocês lembram do título? Tá ali, né? Consertando o medidor de culpa. Como vencer pecados recorrentes. Muito bem, eu vou falando aqui com vocês. Se não der certo, ele não tem problema, tá? Irmãos, vocês já perceberam que para tudo na vida, tudo na nossa vida, a gente usa algum medidor? Vocês já perceberam isso? Peso, medida, valor, número. Por exemplo, aqueles que já tiveram bebezinhos, o que faz a primeira coisa quando o bebê nasce? Mede, né? Peso, quantos centímetros tem, né? E você vai medindo ao longo, o bebezinho vai crescendo e você vai continuando verificando para ver se está tudo bem com o peso do bebê, né? Com uma receita, você não simplesmente sabe que no bolo precisa farinha. Quanto de farinha nesse bolo precisa? 2 xícaras? 200 gramas? 500 gramas? Quanto que eu vou precisar? Quantos ovos eu vou precisar usar nesse bolo? Por exemplo, quando o teu filho ou tua filha está com febre, a minha mãe tinha um negócio, porque minha mãe me ensinou isso, né? Botava a boca assim na minha testa e ela sabia quanto que eu estava medindo de febre. Eu não tenho esse dom. Eu coloco assim a boca na testa das meninas, sabe? Que encosta assim, eu sei que elas estão quentes ou não. Quanto está medindo, eu não sei. Deu certo, pastor? Será? Aí, deu certo. Muito bem. Quando tu vai na costureira, por exemplo, você precisa fazer um vestido, mulheres, né? Você precisa saber quanto que você precisa de tecido, né? Daí ela te mede, comprimento do vestido, né? Quanto de cintura você tem. Aí você vai comprar o tecido, e lá ela tem uma super régua, né? Porque vem naqueles rolos enormes os tecidos, então você precisa medir, né? E na Bíblia também tem algumas medidas, não tem? Deus deu bem certinho para Noé como é que tinha que ser construído a arca. O templo, as medidas certinho, né? Ou quando ele contava os números das pessoas nas tribos lá no Antigo Testamento. Esses números, esses pesos, essas medidas eram muito importantes. O Tyron, ele faz projeto. Aí, para fazer os projetos, ele precisa ir lá e medir,
né, as máquinas agrícolas que ele projeta, ele precisa ir lá no local e ele precisa fazer a medição. Não sei como é que chama, se é a medição, certo? E esses dias ele me falou assim, eu estou indo... Ele vai aos redores, né? Ele disse, eu estou indo em Entre Juiz medir lá os negócios. E eu, tá. Deu uns 2, 3 dias, ele disse, eu estou indo lá em Entre Juiz medir os negócios. Eu disse, mas por que tu não foi esses dias? Não, é porque eles resolveram trocar de lugar e a gente vai precisar medir tudo de novo. Então, para ver quanto é importante, né, isso. A nossa roupa e o nosso calçado, né, tem medida, né? A minha tem aumentado ao longo do tempo, a minha medida da calça, mas tudo bem. As medidas, elas são muito importantes. Queridos, eu tenho uma história para contar para vocês. Nós tínhamos um Peugeot. Quem aqui tem Peugeot? Levanta a mão. Vou orar para a sua vida, tá, irmã? Quem já teve Peugeot? Glória a Deus. Glória a Deus, você trocou. Queridos, nós tínhamos um Peugeot. E foi sofrido, né, Tairo? Foi sofrido o negócio. E a gente descobriu que o nosso Peugeot, ele tinha uma pecinha que ele não estava funcionando. E a gente descobriu da pior forma possível. Sabe qual que é a pecinha? O medidor do combustível. Ele estava estragado. E como é que tu descobre que ele está estragado? Porque você olha lá, está lá dando meio tanque, e simplesmente o carro para de funcionar. É uma pecinha, muito simples. Mas deixou a gente na mão tantas vezes, porque até a gente fazer o cálculo de quanto a gente tinha colocado de combustível, quanto que a gente tinha andado, às vezes o cálculo dava errado, né, Tyler? A gente ficava no meio do caminho. Aquela pecinha, aquele medidor de combustível, era muito importante no carro. Irmãos, para que a gente possa crescer espiritualmente, nós também precisamos de um medidor. E eu quero que você tenha isso em mente enquanto eu dou essa mensagem hoje. Nós precisamos de um medidor. Medidor de culpa. Eu estou passando aqui, mas eu não estou passando ali, né? Êxodo 32, nós vamos ler do 1 a 23. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, nós não vamos projetar. Hoje é dia da Bíblia, né, irmão? Vocês sabiam disso? Quanto é importante nós lermos a Bíblia. Hoje nós vamos fazer questão de ler a Bíblia, tá? Êxodo 32, você pode abrir aí, eu também vou abrir aqui. Êxodo 32, do 1 ao 23, a gente vai ler juntos, tá bom? Vou guardar, que eu estou ouvindo barulhos de páginas ainda. Êxodo 32, nós vamos ler a partir do 1. E diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito, com grande poder e forte mão?
Porque diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Arrependa-te do fogo da tua ira, tem piedade, não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Farei que os teus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçava trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança, e estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, o que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó. Espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: que fez esse povo a você para que o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor, tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me ouro, eu o joguei no fogo, e surgiu esse bezerro. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Muito obrigado por aquilo que o Senhor nos deixou escrito, Pai. Paizinho, agora eu peço que o Senhor, desde já, abra o nosso coração, abra a nossa mente para entender aquilo que vem de Ti, Pai, entender aquilo que o Senhor quer nos dizer, Pai. Nos ajuda a pensar na nossa vida, Pai, e aquilo que precisa ser transformado dentro de nós, Senhor Jesus. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, você entendeu o que aconteceu aqui, né? Nessa história. Arão era um homem que viu muitas coisas de Deus acontecer. Ele viu muitos milagres realizados por Deus. E no momento de dificuldade, no momento que ele não sabia o que estava para vir adiante, quando colocaram um pouquinho de pressão em cima dele, ele caiu. E ele caiu feio. E se você lê ali, você percebe que Arão, ele fez algo que nós fazemos. Às vezes a gente culpa, né? Poxa, Arão está fazendo isso. Mas muitas vezes eu e você fazemos a mesma coisa que Arão. A gente transfere a nossa culpa para outra pessoa. Arão aqui, ele dá uma desculpa esfarrapada para um pecado que era dele. Ele dá uma desculpa que não colou. Quando Moisés questiona ele, dizendo assim, vamos ver onde é que está, que fez esse povo a você para que o levasse a tão grande pecado? E Arão falou: não te enfureças, meu senhor, tu sabes como esse povo é propenso para o mal. Mas de quem que foi a ideia de construir, de fazer o bezerro? Quem que foi a ideia? Foi o povo? Ele falou assim: tragam os brincos escolares, tragam aqui. E eu vou ousar a dizer que ele mentiu. Porque ele falou assim: eu joguei no fogo esses brincos e surgiu do nada um bezerro. No último versículo diz ali: eu joguei no fogo e surgiu um bezerro. Você lembra da teoria de Big Bang? Surgiu do nada o mundo. As árvores, as plantas. O primeiro... Será que eu vou falar isso? Talvez Arão tenha instigado quem falou essa teoria do Big Bang, que do nada surgiu tudo. Se você pegar o seu brinco, jogar no fogo, vai surgir um bezerro? Mesmo que sejam muitos brincos e colares e anéis, vai acontecer isso? Não vai, queridos. Não vai surgir um bezerro. Provavelmente Arão moldou esse bezerro com as próprias mãos dele. Foi com as mãos dele que fez esse bezerro. E daí o povo
adorou esse bezerro, adorou esse ídolo. E quando foi questionado a respeito de tudo que ele havia feito, ele botou a culpa no povo. E alguns estudiosos vão dizer que isso é algo de Adão e Eva, né? Porque eles já fizeram isso. Adão botou culpa em Eva, Eva botou culpa na serpente, depois transferiu isso para os filhos fizeram isso também, um botou a culpa no outro, né? E eu e você fizemos isso. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Sobre essa culpa que a gente acaba... Não deu certo. Vamos ficar sem slide, gente. Transferindo um para o outro, certo? Querido, você peca? Levante sua mão. Você é pecador? Espero que todos tenham levantado as mãos, né? Porque senão algo está errado aí. Nós somos pecadores. E se nós somos cristãos, verdadeiramente, querendo mudar, querendo ser transformados, a gente está na luta contra o pecado, não é verdade? Uma luta contra o pecado. E quando eu transfiro a responsabilidade do meu pecado para outra pessoa, tem um grande problema aí. Tem um grande problema aí. Sabe aquele negócio assim? Ah, eu briguei com meu marido hoje, mas ele me provocou. Ele começou. Ai, sim, eu dei umas palmadas do meu filho, mas é que estava incomodando demais hoje. Né? Eu gritei com ele, eu falei palavrão. Não que palmada, né, seja errado, mas você tem que explicar para a criança que você está dando uma palmada. E tem que ter tudo com moderação, né? Às vezes a criança nem sabe que está apanhando. Só está descontando a raiva que você teve lá no trabalho no seu filho. Tá, eu cheguei atrasado, mas foi porque o meu celular não despertou. Porque ele estava sem bateria. Mas quem não colocou carregar? Não fui eu? A gente acha diversas desculpas esfarrapadas para o nosso pecado da mesma forma que Arão fazia, que Arão fez quando foi confrontado por Moisés. Sabe por quê, irmãos, que a gente coloca a culpa no outro? Você sabe por quê? Porque se eu reconhecer que eu estou errado, se eu reconhecer que eu sou um pecador, eu vou ter que mudar. Então, é confortável para mim não reconhecer o meu erro. É confortável para mim estar ali onde eu estou e colocar a culpa no outro. Eu reconhecendo, a pessoa sabe que eu reconheci, e eu precisarei mudar. Então, eu preciso entender que o medidor de culpa de Arão estava errado. Você concorda comigo? Então, eu preciso reconhecer o meu medidor de culpa. Eu quero que você faça essa análise na sua vida agora. Como que está o meu medidor de culpa? Como que está? A partir do momento que eu entendi que o meu medidor de culpa, eu tenho feito isso, eu tenho colocado culpa nos outros pelo meu pecado. Eu preciso saber como eu posso consertar o meu medidor de culpa. É ou não é verdade? Então tá, eu entendi, eu tenho feito isso. Eu tenho sido imaturo de colocar a culpa do meu pecado na outra pessoa. Mas então, o que eu posso fazer para consertar? E tem uma forma de conserto desse medidor de culpa. É a confissão. E essa confissão, eu dividi ela em 3 níveis. Ou melhor, o autor do livro dividiu em 3 níveis. Tá? A primeira delas é a confissão para Deus, confissão para um líder espiritual ou confissão para a igreja. E nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, certo? Primeiramente, a confissão para Deus, tá? As nossas confissões devem ser dirigidas a Deus. Os nossos pecados. Por quê, Bárbara? Porque Deus não sabe que eu pequei? Sim. Ele sabe que você pecou. Ele sabe exatamente o que você fez. E Ele sabe exatamente o que está se passando no teu coração. Ele sabe exatamente se você está arrependido pelo teu pecado ou não. Se aquilo está tudo bem, eu só estou falando por falar. Mas você precisa falar para que você reconheça o seu pecado. E às vezes a gente fala assim, ai, Senhor, perdão pelos meus pecados, ponto. A gente precisa parar de fazer isso. Mas no sentido, eu preciso nomear os meus pecados. Perdão, Senhor, porque eu menti. Perdão, Senhor, porque eu tive inveja do meu colega de trabalho, porque ele recebeu uma promoção e eu não. Perdão, Senhor, porque eu me sentia mais merecido. Perdão, Senhor, porque eu vi pornografia. Perdão, Senhor, porque eu tratei mal a minha esposa ou meu esposo. Perdão, Senhor, porque eu tenho falhado com os meus filhos.
Eu preciso nomear os meus pecados. Não porque Deus não sabe, mas porque eu preciso conhecer quais são os meus pecados. Abram lá em 1 João 1. Não o Evangelho de João, tá? 1 João. 1 João 1, do 8 a 10. E eu vou pedir para um irmão ler bem alto, com uma voz bem forte. 1 João 1, 8 a 10. Quem pode fazer a leitura para mim? Pode ler. Não, acho que não é esse, irmã. Isso. 1. Se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. É maravilhoso porque nós servimos a um Deus que nos perdoa e quer nos perdoar dos nossos pecados. Quando a gente confessa nossos pecados e nomeia eles a Deus, a gente vai para um lugar de responsabilidade. Eu estou tomando para mim a responsabilidade desse pecado. Aí é um primeiro passo da mudança, é o primeiro passo da transformação. E nós precisamos pedir para Deus sondar os nossos corações. Porque às vezes, tem um pecado bem evidente. Eu tenho pavor daquela palavra pecado de estimação, sabe? Porque palavra pecado de estimação é, por exemplo, eu tenho um animal de estimação. Eu gosto daquele animalzinho? Eu amo aquele animalzinho. Eu amo o meu Mufasa, gente. Meu Golden, lindo. Quando eu falo pecado de estimação, parece que eu gosto de ter aquilo junto comigo, sabe? E a gente não tem que querer ter um pecado junto com a gente. Eu não tenho que usar essa palavra pecado de estimação, não é. Eu quero me livrar dele. Você quer se livrar do seu bichinho de estimação? Não. Mas às vezes a gente sabe que tem um pecado, ele é evidente na nossa vida, e a gente precisa pedir perdão para ele. Mas às vezes tem pecados que eu não estou enxergando. Tem pecados que os outros ao meu redor estão vendo e eu não percebo. E às vezes, ou melhor, nem sempre as pessoas vão vir falar dos teus pecados para você. E eu até abro um parênteses aqui. Não fiquem brabo com aqueles irmãos que sentam ao seu lado e falam, irmão, você está pecando nisso. Porque aquelas pessoas, elas são verdadeiras, elas querem o seu bem. Quando a pessoa está ao seu lado e não fala do seu pecado, não quer que você mude, não quer que você seja transformado, não quer que você seja edificado. Mas nem sempre as pessoas vão chegar e falar, olha, irmão, você está pecando nesse sentido. Então, peça para Deus, além de te perdoar daquele pecado que você sabe que você tem, te perdoar daqueles pecados que você não sabe que você está pecando, que você não sabe que você está fazendo. Peça para Deus sondar o seu coração e dizer assim, Deus, me mostra. E você vai começar a se conhecer cada vez mais e saber assim, olha, eu estava pecando em coisas que eu nem imaginava que eu pecava. Eu olhava esse pecado no meu irmão, mas eu não sabia que eu estava fazendo talvez pior. Então, no momento que a gente confessa os nossos pecados a Deus, a gente precisa, além disso, dizer, Deus, se eu estou fazendo ainda alguma outra coisa que eu não esteja enxergando, revela-me. Revela-me. E sabe quando dá aquela dor por pecar? Aquele negócio assim, errei com meu irmão e está doendo aqui dentro de mim? Que bom por isso. Pior se não estivesse doendo. Isso é Deus te mostrando um erro seu. Isso é Deus te mostrando que você precisa corrigir algo. E isso é maravilhoso. Não tenha medo de fazer essa oração. Essa oração é uma oração forte, porque Deus vai começar a te mostrar, sim, os teus erros, as tuas falhas, você vai começar a se olhar no espelho e não gostar daquilo que você está enxergando, e isso vai doer na sua vida. Mas isso é só o primeiro passo da transformação que vai começar a ocorrer em você. Isso é maravilhoso em Deus. E Deus, Ele nos liberta dos pecados. Ele quis, por espontânea vontade, ir numa cruz para te salvar desses pecados.
E não tem amor maior do que esse. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para que o seu medidor de culpa seja consertado é confessar os seus pecados a Deus. Amém? Estão comigo, irmãos? Amém. O segundo nível de confissão envolve as nossas lideranças espirituais. Queridos, no Antigo Testamento, quando um homem e uma mulher, ele tinha lepra, eles tinham que ir até o sacerdote e mostrar a doença. Você já leu isso na palavra? Você tinha que mostrar a doença. E ele tinha que te dizer assim, ele ia fazer uma avaliação da tua doença. Ia dizer assim, não, olha, tá tudo bem, pode voltar, né, tá melhor, ou não. Olha, você vai ter que ficar afastado da sua tribo, você vai ter que ficar afastado do pessoal por um determinado período, até que a sua lepra melhore, para que você não contamine as outras pessoas. Porque a lepra é contagiosa, e às vezes, quando a Bíblia traz lepra, nem sempre quer dizer a lepra mesmo, às vezes é doença de pele, mas que ela é contagiosa. E tudo bem, eles faziam isso. Aí, depois que você ficava um determinado tempo afastado, você voltava, retornava, e ele dizia, verificava a tua doença, aí passava um sangue de cordeiro na sua orelha, no seu dedo da mão e no seu dedo do pé. E depois passava um óleozinho na sua orelha, no seu dedo da mão, no seu dedo do pé. Você consegue entender o significado disso? O sangue de cordeiro, agora você está limpo, agora você pode voltar. Irmãos, isso é uma coisa tão sutil que tem lá no Antigo Testamento, já apontando para Cristo. O sangue de cordeiro pode te salvar. O sangue do cordeiro pode te limpar. Eu não sei vocês, mas eu fico maravilhada quando eu vejo esse detalhe lá no Antigo Testamento que aponta para Jesus. Isso é lindo. Muito bem. Eu estou com um pecado. Eu confessei o meu pecado a Deus. Mas eu não sei como resolver sozinho. Eu já confessei uma vez, eu já confessei 2 vezes, eu já confessei 3 vezes. Eu não estou conseguindo consertar esse meu pecado. O que eu preciso fazer? Eu vou procurar o líder espiritual. E esse líder espiritual pode ser o pastor. O pastor está sempre disponível, né? Pode marcar horário com a secretaria, você vai ser bem atendido. E marcar um horário com o pastor, mas não que seja necessariamente, você pode procurar os diáconos, você pode procurar o seu líder de ministério, você pode procurar alguém que é firme na fé e dizer, olha, eu estou errando, eu estou pecando e eu não sei como conseguir, eu não sei como vencer. E eu preciso de ajuda. E está tudo bem você errar. Está tudo bem você errar. Às vezes a gente acha que a gente vai manchar a nossa reputação, porque eu sou cristão, porque eu canto no louvor, porque eu participo do multimídia, porque eu venho todo domingo no culto, eu digo para todo mundo que eu sou cristão. Como é que eu vou falar que eu pequei? É mais do que normal você pecar. Claro que isso não deve ser usado como justificativa, mas a gente precisa querer transformar e reconhecer que nós não conseguimos sozinhos. E você pode chegar numa pessoa que seja madura na fé, uma pessoa que seja confiável e dizer, olha, eu preciso de ajuda. E essa pessoa vai te orientar, essa pessoa vai caminhar contigo por um tempo, essa pessoa vai orar por você. E é para isso que existe a igreja. Você não se perguntou ainda o porquê que Jesus ainda não voltou? É porque Ele te ama. É porque Ele ainda quer ver outras pessoas salvas por Ele através da sua vida. E enquanto Ele não vem, o objetivo da igreja é a edificação. E a edificação é isso. É confessar o pecado uns aos outros e dizer, caminha junto comigo por um período, porque eu preciso de ajuda. E é muito interessante, porque às vezes quando você conserta algum pecado na sua vida, e isso é lindo quando isso acontece, eu vivi isso, algum pecado, e eu fui e chorei, e dizer, olha, pastor, eu estou errando nisso, me ajuda a vencer, e quando venceu, pronto, estou curada, e vir aquela pessoa bater na tua porta e dizer assim, olha, eu estou com esse problema, e foi exatamente o problema que você passou, e você poder ajudar aquela outra pessoa, isso é o sentido de igreja. E às vezes você pensa assim, por que eu passei por isso? Você passou por isso porque Deus queria te usar como instrumento para você ajudar outra pessoa, e ajudar outra pessoa, e ajudar outra pessoa. E isso é maravilhoso.
E, às vezes, o líder espiritual vai te dar um puxão de orelha. E isso vai doer, porque você confia naquela pessoa e aquela pessoa vai falar coisas que você não gosta. Às vezes o pastor vai te colocar no banco. Olha, querido, você não vai tocar no louvor agora por um determinado tempo. Porque você precisa ficar afastado, não porque você vai transmitir o seu pecado para outras pessoas, mas porque você precisa ser curado. Tem coisas para ser consertadas aí. E a gente não pode ficar de mimimi, né? Esses dias eu ouvi um negócio, eu já contei para vocês, que quem gosta de mimimi é quem gosta de gato gago. A gente não precisa ficar de mimimi, bravo, sabe? Com aquela pessoa que nos puxou a orelha, que nos exortou. Se ele fez isso é porque nos ama. E graças a Deus que nos exorta. Graças a Deus que tem essas pessoas que nos exortam. Os líderes espirituais são colocados na nossa vida para que a gente seja transformado. E a gente precisa ter alguém. Ora, pedindo a Deus, Deus, eu não sei com quem falar isso. Me ajuda, me encontra, me mostra quem é essa pessoa, para que eu possa encontrar uma pessoa que eu possa desabafar. E Ele vai mostrar. E o terceiro é a igreja. Tiago 5,16, alguém pode ler? Bem alto. Portanto, confesse os pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Confessem os seus pecados uns aos outros para que sejam curados. Quando nós confessamos nossos pecados e oramos uns pelos outros, isso tem o poder de curar. Sabe aquele pecado que fica te mordendo nas pernas o tempo todo? Aquele pecado que fica te incomodando? A gente está com um cachorrinho, né? E ele é bebê ainda. Ele é bebê, mas ele é grandão. É um golden de 5 meses, assim. E quando ele quer brincar, ele começa a morder assim, ó, eu e as meninas nas pernas, e a gente não sabe o que faz. A gente começa assim, mas para ele é uma brincadeira, mas e dói, e machuca, sabe? Aquelas mordidas assim, e tu vai saindo, e aquelas mordidas vão pegando assim, nas coxas, e tu vai saindo assim, não sabe para onde sai. O pecado é como se fosse um cachorro assim, mas diferente do meu que quer brincar, é um cachorro bravo, que quer morder, que quer machucar, e é um pecado que fica te incomodando, te incomodando, te incomodando, e você precisa se livrar. A confissão do pecado traz vergonha. Ainda mais, já é vergonhoso quando é para uma pessoa lá no gabinete pastoral, ou lá na sala da tua amiga, já é vergonhoso você desmanchar ali tudo que você tem feito de errado. Imagina para a igreja toda. Deve ser muito vergonhoso. E eu queria contar uma história para vocês. Um jovem de 17 anos era baterista da igreja. E ele namorava uma outra menina da igreja. Acontece que eles tiveram um filho antes do casamento. E esse rapaz, ele foi confessar ao seu pastor, ao seu líder, e disse assim, olha, errei, está doendo, não era esse o plano de Deus para mim, mas eu fiz. E agora eu preciso ter responsabilidade sobre isso. Muito bem. Eles casaram. E chegou um momento que ele estava curado dentro de si. Ele disse assim, olha, eu preciso contar isso para a igreja toda. E ele foi dar testemunho numa programação de adolescentes. Já tinha se passado alguns anos, e ele falou do seu testemunho para em torno de 500 adolescentes. E ele contou, olha, aconteceu isso, esse não era o plano A de Deus para a minha vida, esse era o plano B. O plano de Deus A, com certeza, era muito melhor, mas Deus sabia que eu ia escolher esse plano B. E foi ruim pra caramba. E ele contou toda a sua história. E esses adolescentes se levantaram, foram até ele e o abraçaram. E ele disse que a cura dele por completo foi quando isso aconteceu. Ninguém pediu para ele falar para todos os adolescentes, ninguém pediu para os adolescentes levantarem, mas eles fizeram isso por si só. E ele entendeu que a cura completa dele foi aí. 'Porque ele se sentiu amado por aquelas pessoas. 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 'Porque
Passados alguns anos, esse casal se tornou líder do ministério infantil de uma igreja muito grande. Agora eu quero que vocês pensem comigo, se esse jovem tivesse saído da igreja por vergonha. Se essa menina tivesse saído da igreja por vergonha. E lá no mundo, as coisas são diferentes. Se aqui dentro, às vezes, as coisas são muito difíceis, imagina lá fora. Eu não sei se esse casal ia continuar junto. Eu não sei como seria a criação desse filho. Eu não sei como seria o restante da vida deles. Mas eles decidiram confessar e contar. E dar o testemunho do que Deus havia feito na vida deles. E eu acredito que isso foi crucial para o futuro deles, do filho, da família. E agora, quantas vidas vão estar sendo transformadas no ministério infantil através da vida deles? Porque um pecado foi confessado. Só que, às vezes, gente, esse pecado, ele não é tão nítido quanto uma pessoa grávida, né? Uma pessoa grávida é nítido. Não é. Às vezes, eu faço lá escondido no meu quarto, que só eu vejo. Só eu e Deus sabe. Então, eu preciso abrir a boca e contar para alguém, porque senão ninguém vai descobrir. E eu preciso falar, e eu preciso consertar. Então, tem pecados que não são nítidos, que precisa partir de mim essa confissão. Eu não sei você, mas enquanto eu li esse texto, e enquanto eu refleti a respeito das palavras desse autor, me vieram na cabeça muitos pecados que eu tenho cometido. Pecados dos quais eu me envergonho. Só que eu não quero ficar guardando esses pecados no meu bolso. Então eu preciso dar o primeiro passo. Eu preciso orar a Deus. Eu preciso procurar um líder para me ajudar a ser curada. E eu preciso testemunhar a igreja depois que o meu coração estiver curado, transformado, para que outras vidas possam ser mudadas através da minha vida. Certo? Eu espero que você tenha pensado isso junto comigo. Quando isso acontece, o meu medidor de culpa, ele é consertado. Eu entendo que não é culpa do meu marido, que não é culpa do meu filho, não é culpa do meu chefe, não é culpa da igreja. Porque o pior de tudo é quando a gente culpa a igreja pelos meus erros e meus pecados, porque aí eu me afasto da comunidade. E aí se torna muito mais difícil consertar as coisas. Eu quero que você pense no seu pecado agora. Naquele pecado que está te incomodando, naquele pecado que está incomodando o teu coração. No seu, não do seu irmão, não do seu marido. Pensa no seu, aquele pecado que eu preciso mudar. Fecha seus olhos nesse momento e pensa nele. Sabe aquele pecado que tem doído o teu coração? Aquele pecado que tem magoado o teu coração e às vezes magoado aquelas pessoas que estão ao teu redor? Aquele pecado que tem acabado com o teu casamento? Aquele pecado que está atrapalhando o relacionamento com os teus filhos? Aquele pecado que tem atrapalhado a harmonia no teu trabalho? Aquele pecado que tem atrapalhado o teu relacionamento com o Senhor, porque você não consegue mais orar, porque você não consegue mais ler a Bíblia. É nesse pecado que eu quero que você pense. Eu quero que você visualize esse pecado e entregue a Deus nesse momento. Não importa o quão vergonhoso ele seja. Deus, ele está ali, pronto para pegar esse pecado e moer da mesma forma que Moisés moeu aquele bezerro. Deus, ele quer pegar esse pecado e transformar ele em glória do Senhor. E para isso, você precisa entregar a ele e dizer: Deus, eu preciso mudar. Eu quero que você converse com ele nesse momento, na tua cabeça aí. E eu vou te dar uns minutinhos para isso. E depois nós vamos orar juntos. Senhor Jesus,
Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará nas nossas vidas, Deus. Paizinho, nos veio na cabeça algo que tem doído o nosso coração, que tem nos magoado, Senhor. E nós queremos entregar, Pai, esse pecado a Ti. Perdão, Senhor. Perdão por o que temos feito, perdão a forma que temos agido, perdão a forma como que temos pensado, Senhor. Perdão pelas consequências que esse pecado trouxe para a minha vida e para a vida daqueles que estão ao meu redor. Pai, eu entrego a Ti, Senhor, e que bom é servir a um Deus que pega esse pecado, moe e joga no mar do esquecimento, Senhor Jesus. Mas agora, Senhor, eu quero confessar isso a Ti, Deus. E eu quero que algo mude dentro do meu coração, Senhor. Transforma, Pai. Não permita, Pai, que eu peque de novo, que eu caia de novo nesse mesmo pecado, Senhor Jesus. Paizinho, eu não vou conseguir sozinho, Deus, nós não vamos conseguir sozinho, Pai. Eu preciso do Teu auxílio, Senhor. E que bom que o Senhor é um Deus misericordioso, Pai. Um Deus que perdoa e um Deus que pega na mão, Senhor, e caminha conosco, Pai. Quão bom é poder confiar nisso, Senhor Jesus. Paizinho, sonda os nossos corações e nos mostra aquele pecado que está escondido, Pai. Aquele pecado que eu não quero ver, Senhor Jesus. Revela a nós, Deus. E que esse pecado também possa doer no nosso coração e nós também possamos desejar, Senhor, a transformação por esses outros pecados que estão atrapalhando o nosso relacionamento contigo, principalmente, Senhor Jesus. Que nós tenhamos o desejo de orar, de falar contigo, Pai, que nós possamos nomear quais são os nossos pecados a Ti, Senhor. Que nós não tenhamos vergonha, Senhor, de confessar isso a um líder, Senhor, e coloca pessoas na nossa vida, Pai. Traz pessoas na mente de cada um, Senhor, para que possa confessar esse pecado, Pai. Também usa pessoas, Senhor, usa a nossa vida para caminhar junto com outras pessoas, Deus. E que esse pecado, Pai, possa ser usado, Senhor, para que outras vidas, Senhor, possam Te conhecer, Senhor. Possam ser salvas, Pai. Que bom que o Senhor nos usa, mesmo sendo pecadores, nós podemos ser instrumentos, Senhor, para outras vidas, Senhor Jesus. Que bom é, Pai, louvar um Deus que perdoa, que morreu por esses pecados, Deus. Que sabe que eu sou um pecador, mas mesmo assim me ama, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, pelo Teu grande amor. Muito obrigado porque eu posso tirar o peso dos meus ombros, Pai, e colocar nos Teus, Senhor Jesus. E que isso, Pai, nos leve para cada vez mais perto de Ti, Deus. Que eu possa ter o desejo de falar contigo sobre os meus problemas, as minhas dúvidas, Pai. E sobre os meus pecados contigo, Senhor. Não permita, Pai, que eu fale contigo apenas para pedir, pedir e pedir, Senhor. Permita que eu fale contigo sobre as coisas que precisam ser transformadas e mudadas na minha vida, Senhor. Molda a minha vida, Senhor Jesus. Meu Deus, eu peço que essa seja a oração de cada um dos meus irmãos nesse momento, Deus. Dê a nós cada vez mais fé em Ti, confiança em Ti, Senhor, e desejo de mudança, Senhor Jesus. Por favor, Pai. Nos ensina a Te amar cada vez mais, Pai. A Te enxergar cada vez mais, para que assim a gente possa se tornar cada vez mais parecidos contigo, Senhor Jesus. Nós queremos refletir o Teu amor, Pai. Nós queremos espalhar, Senhor, o Teu Evangelho, propagar a Tua mensagem. Isso pode ser feito através da nossa vida, Senhor, mas que para que a nossa vida possa refletir, Senhor, tudo isso, eu preciso ser transformado e mudado e apagado o meu pecado, Senhor Jesus. E eu sei que o Senhor tem poder para isso, Pai. Paizinho, que a gente possa sair daqui, Pai, e nos lembrar daquilo que foi falado na Tua palavra, Senhor Jesus. Que durante essa semana eu possa reconhecer cada vez mais pecados em mim, Senhor, e entregá-los a Ti um a um, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por nos amar. Obrigado, Senhor, por ter irmãos ao meu lado que podem nos ajudar, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus vivo, Pai. E que um dia, Deus, o Senhor vai voltar para nos buscar e nós vamos poder estar todos juntos, Pai. Reunidos juntos, Pai, louvando a Ti, Senhor, eternamente, Deus. Senhor Jesus, fala aos nossos corações depois que nós sairmos daqui, Pai.
Grita os nossos corações com Teu Espírito Santo, Pai. E que esse desejo de mudança possa ser constante em nossas vidas. Esse é o meu desejo. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, irmãos. Amém. Que essa palavra possa te encorajar a ir mais fundo, a ir além. Hoje pela manhã na Assembleia eu falei que para mim nós estamos chegando no final do ano, né? Agora talvez você olhe para trás e se diga como é que foi 2022 para mim? Como é que foi? E aí você vai dizer, eu conquistei isso, conquistei aquilo, fiz tal coisa, né? Sofri isso. Mas não é sobre essa pergunta. Eu quero saber que, nesse final de ano, o quão mais perto de Deus você chegou. Como é que você vai entrar 2023? Mais próximo da palavra, mais próximo da presença de Jesus, você tem orado mais, você tem buscado mais, você tem estado mais na casa do Senhor, servindo. Eu quero te dizer uma coisa, esse processo de aprofundamento espiritual passa exatamente por isso que a gente ouviu hoje aqui. Eu estou lendo um livro também muito, muito profundo, citei hoje, e C.S. Lewis é citado, né, nesse livro, que ele diz assim que a narina do verdadeiro cristão, ele tem de estar continuamente atento ao esgoto interior. Olhar para dentro de si e não ver pecado é o maior problema que você pode enfrentar na sua vida. Você precisa enxergar as tuas falhas. As falhas dos outros é muito fácil enxergar. E olha, esse ano, para mim, tem sido um desafio olhar para dentro de mim e ver que eu tenho tantas coisas para consertar depois de tanto tempo e tanta caminhada com Deus. Lá vai 24, 25 anos seguindo ao Jesus, de verdade, eu não estou dizendo que eu segui Jesus. Todas as vezes, eu me vejo cada vez mais profundo quando eu olho, desde a minha conversão aos 15 anos, até o momento em que eu vivo hoje como pastor. E eu posso te dizer que quanto mais a gente avança nessa profundidade que nós ouvimos hoje aqui, mais nós percebemos que tem coisa para consertar, que tem coisa para ajustar e que Deus precisa quebrar. E a confissão é algo que cura. E é por isso, meus irmãos, que eu quero dizer assim, que essa palavra ela precisa ser meditada por você. Ela precisa ser ditada novamente, né? Quando a gente posta lá de novo, ultimamente tem dado alguns problemas, a gente não tem conseguido postar as mensagens, vamos ver se essa vai dar. A gente reposta lá no aplicativo da igreja, no canal do YouTube. Reveja, tire um tempo para isso. Porque a verdade é que a sociedade, o mundo de hoje, ele está lutando para que você não reconheça essa verdade. De que você é um pecador. De que você precisa da ação do Espírito Santo transformando a sua vida. De que você precisa ser quebrado. E nesse livro ele diz assim que é imoral hoje em dia você se submeter ou respeitar qualquer autoridade que não seja você mesmo. É isso que o mundo está pregando para você. E aí a gente diz assim, por que o outro tem que saber o meu pecado? Por que eu tenho que confessar meu pecado a Deus, às pessoas, a um líder espiritual ou à igreja? Isso não tem diferença alguma. Faz isso para você ver. Se você está preso a um pecado, dá algum desses passos aí. Aí você vai ver o quanto é transformador. E por isso eu quero encerrar orando aqui com os irmãos. E no próximo ano,
Tá? Isso eu já tenho colocado no meu coração já faz alguns anos. Eu não tive oportunidade, esse ano eu tive a oportunidade de me aprofundar nisso. Existe um projeto, existe um grupo, né, chamado Celebrando a Recuperação, ou a Restauração. Existem os dois, mas Celebrando a Restauração, em que nós falamos sobre isso, tá? Em que nós abrimos para a igreja e para todos aqueles que desejam aprofundar a sua vida com Deus a partir de alguns conceitos básicos de confissão de pecados, de caminhar num caminho de restauração, de cura, num ambiente onde é um pequeno grupo, onde nós podemos falar sem sermos julgados, sem sermos taxados, porque todos ali vão dizer assim, eu luto contra isso. É um ambiente totalmente sigiloso, é um ambiente onde nós vamos criar para que você tenha a oportunidade de botar para fora muita coisa aí que não está consertada ainda na sua vida. Ele são 12 passos, né? Ele é baseado, para você ter ideia, nos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, né? E dos Narcóticos Anônimos, que foi feito, né, uma tradução para a igreja, e a Igreja Batista de Fortaleza, primeira Igreja Batista de Fortaleza, refez esse material baseado com testemunhos, com algumas coisas muito importantes, com passos que você dá para que você caminhe em direção a uma restauração na sua vida. Hábitos destrutivos. Momentos em que nós temos aqueles pecados ocultos que, como aqui a Bárbara falou, a gente cai e recai e a gente não sai daquilo. É nesse ambiente que a gente vai falar sobre isso. Então, a partir de fevereiro, nós vamos anunciar muito isso ainda daqui para frente. E eu já disse claramente hoje de manhã, e quero falar também para a igreja hoje. Para mim, o ano que vem é muito decisivo. É muito decisivo. Porque eu preciso de mais de Deus. Eu não posso realmente continuar no mesmo estado que eu cheguei em Deus. Eu quero mais. Eu quero ir mais fundo, mais além. Eu não quero viver somente de teorias. Eu não quero viver de ouvir falar que Deus está fazendo alguma coisa em algum lugar. Eu quero realmente experimentar como igreja, na minha vida, o agir de Deus de algo de forma sobrenatural aqui. E eu gostaria realmente que você viesse comigo nessa caminhada, de você desejar, né? Que se nós tiver que fazer o que a gente não tem o costume de fazer aqui, a gente vai fazer. Vamos ir para o monte? Vamos para o monte. Se o monte faz diferença e aqui na igreja você não tem vontade de passar a noite, vamos lá para o monte então. Talvez você veja uns galinhos brilhando, né? Quem já viu o galinho brilhando no monte? Quem já viu? Ninguém viu. Vou ter que levar vocês para lá então. Meus irmãos. Talvez a gente vai ter que sair um pouquinho daquela teoria da nossa vida e experimentar algumas coisas onde nós realmente não temos respostas. A gente só vê o agir de Deus na nossa vida. Então eu estou esperando, realmente, eu aguardo que Deus traga avivamento sobre as nossas vidas. E não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver com o dinheiro, se vai aumentar isso, se vai aumentar aquilo, tem a ver com uma coisa. Eu estou decidido a buscar Cristo. Meu alvo é Cristo. Se eu quero ver famílias restauradas, eu tenho que ir aos pés da cruz e dizer, Senhor, está aqui minha família, está aqui meus filhos, está aqui a minha vida. Deixa eu confessar para o Senhor o meu pecado. E aí o Senhor trouxe alívio para a minha alma,
Vai ler Salmo 51, a confissão de Davi. Se coloque de pé. Eu quero que você lembre disso. A cura e restauração na presença de Jesus. Essa palavra eu tenho vivido, e eu tinha que falar isso, porque eu tenho vivido isso todos os dias. Esse grupo de CR, Celebrando a Restauração, eu estou num grupo de pastores de Celebrando a Restauração. Está moendo, está moendo. Eu até alguns dias atrás eu falei na diaconia, disse, olha, orem por mim, até vou confessar um pecado, né? Ando muito irritado, né? Minha esposa que diga, me irritado mesmo. Tem coisas assim que você acaba percebendo que, poxa, não é algo simples. Sou eu. E aí Deus te mostra assim, tá, você acha o quê? Que é só remédio? Isso? Não, isso é você. Isso é o esgoto que tem dentro de você e que Cristo quer limpar. E é disso que a gente está falando, irmãos. De que a confissão nos levará a uma vida mais clara, mais transparente. De que a confissão a Deus, as pessoas, a igreja, vai nos fazer ir além. Primeiro passo, dizer, Senhor, estou eu aqui quebrado, não tenho mais nada, sou um pecador, sou um miserável, eu penso mal das pessoas, eu me irrito com as pessoas, eu acho que eu sou melhor do que as outras pessoas. E isso vai nos libertando. Porque daí a gente vai vendo Cristo agir em nós e dizer, esse caminho aqui é o caminho que vai trazer cura para você. Feche seus olhos. E oremos mais uma vez ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, palavra abençoadora para a minha vida, palavra abençoadora para a tua igreja e para todos aqueles que querem realmente ser restaurados na essência para a qual Cristo nos criou, para a qual Cristo nos conquistou naquela cruz. Cristo morrendo sem pecado, olha para nós e Ele diz, perdoa, Senhor, eles, porque eles são pecadores, eles não sabem o que estão fazendo. Quantas vezes, Senhor, nós não sabemos o que estamos fazendo ao ofendermos a Cristo, ao olharmos somente para a nossa necessidade, ao fecharmos os olhos para os aflitos, ao fecharmos os olhos para os outros, Senhor, ao invés de nós nos desprendermos desse mundo, nós cada vez mais tentamos nos prender a ele, nos prender ao nosso egoísmo, nos prender àquilo que tem feito com que nós não sejamos mais parecidos com Cristo. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a olhar de novo para Cristo e ver como uma pecadora achava essencial dar tudo de si e se jogar aos pés de Cristo e chorar aos pés dele, enxugar os seus pés, depois de ter molhado os seus pés com lágrimas, dizendo, Senhor, perdoa, porque eu não sou digna de estar aqui. E Jesus nos recebe. Quão bom é quando nós percebemos que, ao darmos o primeiro passo, que é temeroso, que é muito difícil, sim, de confessarmos os nossos pecados, depois disso nós vivenciamos o melhor período das nossas vidas, que é recebermos o bálsamo da graça, do amor de Jesus nos curando. Nós saímos daquele lugar justificados não por nós mesmos,
mas porque Cristo diz: vai, eu não te condeno, não peca mais, eu não te condeno. Senhor, abençoe a cada um de nós, abençoe cada um dos nossos irmãos, para que eles possam vivenciar, Pai, uma semana de cura, de perdão, de confissão, uma semana, Senhor, de restauração nas suas vidas. E o poder do Teu Santo Espírito venha trazer renovação dentro das famílias, dos relacionamentos, renovação, Senhor, entre casais, entre pais e filhos, entre irmãos, que nós possamos ver o agir do Teu Santo Espírito nos trazendo de novo a essência do Evangelho, que é amarmos uns aos outros, sem interesse em nós mesmos, mas interesse naquilo que é do outro. Que o Teu perdão nos alcance, que o Teu amor nos enche e que o consolo do Teu Santo Espírito possa nos guiar, em nome de Jesus. Amém. Abrace o seu irmão e depois você vai ali para aquele cantinho, tem chá e tem bolachinha ali para você ter mais um pouquinho de comunhão com os nossos irmãos.